Muito bom dia, muito boa tarde. Voltamos aqui para a nossa resolução de exercícios, né? Aliás, voltamos para a nossa resolução de exemplo, né? Esse aqui é o exemplo número 8, que diz o seguinte: resolva cada sistema linear e represente geometricamente a sua solução. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer três coisas. Nós vamos resolver o sistema, vamos classificar o sistema e vamos representar geometricamente, que nesse caso é fazer o gráfico. Então, quando ele fala assim, representar geometricamente, é para você fazer o gráfico desse sistema, tá bom? Então, eu vou começar resolvendo a letra A, que é o sistema 2x mais 5y igual a 9, e a segunda equação, menos x mais 7y igual a 5. Eu vou fazer sempre pelo método da adição. Eu acho mais rápido, mas se você quiser fazer pelo método da substituição, você também pode estar tentando fazer. Bom, aqui eu vou começar zerando o x. Como aqui eu tenho 2x na primeira equação e na segunda equação eu tenho menos x, então eu tenho que multiplicar essa equação número 2 pelo próprio 2. Então, fazendo isso, eu terei 2x mais 5y igual a 9, que é a primeira equação, não vai mudar nada. Agora, a segunda equação eu vou estar multiplicando pelo 2. Então, menos x vezes 2 vai ficar menos 2x, mais 7 vezes 2 vai ficar então mais 14y, e 5 vezes 2 dá 10. Então, agora, somando as duas equações, 2x positivo com 2x negativo, zerou. 5y mais 14y vai dar o total de 19y. E 9 mais 10 vai dar também 19. O 19 está multiplicando, vai passar então dividindo, né? Vai ficar então 19 dividido por 19, que vai dar 1. Então, a primeira solução que eu encontrei é que o y é igual a 1. Agora eu vou fazer o mesmo sistema, porém eu vou zerar o y para encontrar o valor do x. Então eu vou copiar aqui o sistema novamente, 2x mais 5y igual a 9. A segunda equação, menos x mais 7y igual a 5. E agora, como eu quero zerar o y, eu vou multiplicar a primeira equação por 7 e a segunda equação eu vou multiplicar por 5, certo? Lembrando, gente, que você multiplica a de cima pela de baixo e a de baixo pela de cima. Se eu quero zerar o y, eu utilizo os valores do y. Como aqui é mais e aqui também é mais, uma das duas tem que ser negativa para zerar. Então eu vou colocar o sinal de negativo aqui no menos 7, certo? Vou fazer aqui em cima. Vai ficar então 2 vezes 7 negativo vai ficar menos 14x. 5 vezes 7 negativo vai dar 35y. Isso vai ser igual a 9 vezes menos 7 dá menos 63. A segunda equação estou multiplicando por 5. Então, 1x vezes 5 vai ficar então menos 5x. Porque menos com mais é menos. Depois, 7 vezes 5 dá 35, positivo. Então, aqui 35y. E 5 vezes 5 são 25. Somando as duas equações, né? Aqui então, 35y e 35y negativo vai zerar. Menos 14x com menos 5x vai dar então menos 19x. Isso aqui vai ser igual a menos 63, né? Mais 25. Aqui você subtrai e conserva o sinal de maior, né? Então, 63 menos 25 vai dar a bagatela de
38, né? Então aqui vai ficar 38 negativo. Agora o 19 está multiplicando, vai passar então vai passar então dividindo. Vai ficar menos 38 dividido por menos 19. Então x vai ser igual a menos 38 dividido por menos 19, vai dar então 2 positivo. Então nesse caso o nosso sistema é um sistema possível e determinado, e a solução desse sistema, a solução é o par ordenado 2 e 1. Sempre na solução, o primeiro valor vai ser o valor do x e o segundo valor vai ser o valor do y, certo? Então eu vou fazer agora o gráfico, e o gráfico dessa equação, dessas duas equações, vai passar no ponto 2 e 1, porque como o sistema é um sistema possível e determinado, o gráfico vai ser duas retas que vão se cruzar. Então o que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos pegar as duas equações dos sistemas e vamos colocar na forma de função do primeiro grau, tá bom? Então aqui eu vou fazer a transformação das duas equações em função do primeiro grau para estar colocando isso no nosso gráfico, certo? Então, gente, ó, vamos lembrar o seguinte: toda função ela tem essa forma aqui, ó. Toda função ela tem a forma y igual a ax mais b. Então nós vamos pegar a primeira função, primeira equação, e vamos colocar nessa forma aqui. Lembrando que essa primeira equação é a equação 2x mais 5y igual a 9. Então eu vou pegar essa equação e vou colocar na forma de y igual a x mais b. Eu vou copiar ela, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. A primeira equação é 2x mais 5y igual a 9. Vou copiar ela e vou trazer ela aqui para a minha esquerda, para vocês visualizarem melhor. Pronto. Então essa é a primeira equação. Vamos fazer a transformação. Fazendo a transformação, o y tem que ficar no primeiro membro sozinho. Então nesse caso, eu vou escrever, ó, 5y, vai ficar quietinho aqui. Esse 2x vai passar para o segundo membro negativo, então vai ficar menos 2x. E o 9 continua no segundo membro. Pronto. Agora o 5 que está multiplicando, ele vai passar então dividindo. Vai ficar então menos 2x mais 9, tudo isso dividido por 5, certo? Gente, eu vou fazer isso aqui pela fórmula da raiz, tá bom? Aqui nesse caso, o coeficiente A é o menos 2/5, porque esse 5 ele é o denominador de tudo, tá? E o B é o 9/5. E aí eu vou fazer pela fórmula da raiz. Lembra sempre que a raiz da função do primeiro grau, a fórmula é menos b sobre a. Então eu vou substituir aqui para encontrar aonde que a minha função vai cortar o eixo x. Então se você fazer essa substituição, você terá então que o x, que nesse caso é raiz, vai ser menos b. Quem que é o b? É o 9/5. Então vai ficar menos 9/5 dividido pelo a. Quem que é o a? É o menos 2/5. Isso aqui é uma divisão de fração, gente. Divisão de fração é a primeira fração, o menos 9/5, multiplicando pelo inverso da segunda fração, que é o menos 2/5. O inverso de 2/5 é menos 5 sobre 2. E aí nós multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Então, menos com menos vai dar mais. 9 vezes 5, 45. E 5 vezes 2 vai dar 10. Então, a minha raiz é 45 sobre 10, que na verdade vai dar então, né, transformando em decimal, vai dar então 4,5, certo? Então, vai passar no 4,5 que está localizado no eixo x. E o nosso termo b, você lembra que aqui, ó, deu 9/5, tá? Esse termo b está localizado no nosso
eixo das ordenadas. Se você quiser, você pode pegar esse termo b e transformar ele em um número decimal. Você pega 9 e divide por 5. Se você pegar o 9 e dividir por 5, vai dar aproximadamente 1,8. Aproximadamente 1,8, tá bom? Então agora é só a gente desenhar o plano cartesiano e colocar isso no plano cartesiano, certo? Nós vamos fazer agora o plano cartesiano e vamos colocar essa primeira solução no plano cartesiano. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda equação e vamos colocar no plano cartesiano. Eu vou já copiar essa segunda equação para ficar mais fácil para a gente fazer isso, tá bom? A segunda equação do nosso sistema vai ser colocada também em forma de função, igualzinho nós colocamos aqui. Vamos encontrar a raiz e o termo b e vamos traçar depois as duas retas, tá bom? Vamos escrever então essa função aqui, ó. Então já está aqui a nossa segunda equação do sistema, né? Menos x mais 7y igual a 5. Vamos escrever na fórmula de função, que é essa fórmula sempre aqui, ó, y igual a menos, aliás, ax mais b. Então aqui sempre vai ser essa forma aqui, ó, ax mais b é a fórmula genérica da função do primeiro grau. Então vamos lá, o 7y vai ficar sozinho no primeiro membro, porque o y tem que ficar sozinho, né? Só que nesse caso ele está acompanhado do 7. E agora o x está negativo, vai passar para cá positivo, ó, vai ficar x positivo. E o 5 já está no segundo membro, então vai ficar assim. Agora esse 7 está multiplicando, ele vai passar então dividindo, vai ficar x mais 5, tudo isso dividido por 7. Então, observa que, nesse caso aqui, o seu A é 1 sobre 7 e o seu B é 5 sétimos. Vou até colocar aqui no cantinho, ó. O seu Azinho, que é o coeficiente linear, é 1 sétimo. E o seu B, nesse caso, é os 5 sétimos. Então, tá aqui. Bom, eu preciso encontrar a raiz da função. Então eu vou fazer a fórmula x igual a menos b sobre a. Então, fazendo isso, eu encontro a raiz dessa função. Então a raiz é dada sempre por essa fórmula aqui, ó, x igual a menos b sobre a. Nesse caso aqui teremos x igual, quem que é o b mesmo que eu acabei de falar? 5 sétimos, mas tem um sinal negativo, então vai ficar menos 5 sobre 7 sobre o valor do a que deu 1 sobre 7. Aqui novamente nós temos uma divisão de fração, né? Divisão de fração nada mais é do que uma multiplicação inversa, né? A gente faz a primeira fração, que é o menos 5 sétimos, vezes o inverso da segunda, que é 7 sobre 1. Nesse caso aqui, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso simplificar esse 7 com esse 7 aqui, ó. Ficaria menos 5, vai multiplicar aqui, depois de simplificado, deu 1. Então, vai ficar menos 5 vezes 1, vai ficar então menos 5 sobre 1 vezes 1, 1. Então, resultado aqui vai ficar menos 5. Então, a raiz da segunda função, essa raiz que eu acabei de encontrar, ela é menos 5. Então, essa segunda função, ela vai passar no x igual a menos 5 e no b, que é 5 sétimos. Gente, 5 sétimos você tem que transformar 5 dividido por 7, tá bom? Para você colocar lá no plano cartesiano, vai dar um número decimal. Então agora nós vamos para o nosso plano cartesiano. Eu vou fazer isso na folha de papel porque vai ficar bem mais tranquilo, certo? Deixa eu só transformar aqui para vocês esse b para já ficar do jeito legal. Vamos pegar o 5, dividir pelo 7, né? Vai dar então 0, aproximadamente 0,7, certo?
Esse é o ponto que vai cortar no eixo das ordenadas. Então vamos lá para o gráfico agora. Muito bem, pessoinhas, vamos recapitular aqui, né? A gente fez então a solução do sistema, foi um sistema SPD, a solução foi 2 e 1. Quando nós transformamos a primeira equação do sistema, nós encontramos a raiz x 4,3 e o coeficiente b 1,8. Então, na primeira equação, ela vai passar no 4,3, que está sempre no eixo x, e no termo b 1,8, que está no eixo y. A segunda equação, nós encontramos a raiz dela igual a menos 5 e o coeficiente linear deu 0,7. Então, vai passar no eixo x no menos 5 e no eixo y vai passar no 0,7, certo? Se você fez por tabela, beleza, tá? Vai dar o mesmo gráfico. O gráfico tem que se cruzar no ponto 2 e 1, que é a solução do sistema. Então agora vamos para o plano cartesiano. O plano cartesiano, né, desenhado aí direitinho, vai ficar então assim, né? Você não pode esquecer de colocar aonde que é o eixo y, aonde que é o eixo x. Então aqui é o eixo y e aqui nós temos o eixo x, você coloca aí, né, o que aqui é o xzinho. Então agora nós vamos localizar primeiramente os pontos da primeira equação. Na primeira equação, nós temos aí que o valor do x é 4,3. Então está aqui, ó, 4 e aqui 5. 4,3 então é um pouquinho antes do 4,5, tá bom? Então aqui seria o 4,5, 4,3 está um pouquinho antes. Então eu vou marcar o ponto aqui, ó, tá? Então aqui seria o x, a raiz da primeira equação. E o termo b deu 1,8, positivo. Então aqui é o 1, aqui é o 2, então 1,8 vai dar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar pequenininho aqui. E a minha reta tem que passar por esses dois pontos aqui, certo? Então, vou pegar a régua agora e vou traçar por esses dois pontos. Então, ficaria essa reta aqui, tá? Então, aqui está a primeira equação. Agora, vamos para a segunda equação. Na segunda equação, o termo x, que é a raiz, deu menos 5. Então, nesse caso, vai ser aqui, ó, exatamente aqui em cima. E o termo b deu 0,7. 0,7 está um pouquinho antes aqui do 1. Então, ficaria mais ou menos aqui, mais de meio e menos 7. Passando a régua pelos dois pontos que você marcou, nós vamos ter o nosso gráfico, né? Vamos passar a reta aqui, ó. Então, obteremos o nosso gráfico, que é o gráfico da segunda equação do nosso sistema linear. Pronto. Então observa, gente, que o gráfico ele cortou exatamente aqui, ó. Eles se cruzaram aqui. Aqui é a solução do sistema 2 e 1. Se você fez direitinho aí, ó, você vai ver que nesse local aqui, ó, nós temos as coordenadas 2 e 1, que é a solução do sistema que nós encontramos. Então, aqui, ó, temos a solução. Todo o sistema que é um sistema SPD vai dar então duas retas e as duas retas se cruzam exatamente em cima da solução. Para isso você tem que caprichar no seu gráfico, tá bom? Então esse é um exercício um pouco complicado de se fazer porque ele é extenso, né? É nóis!